O que há de investida do diabo para impedir as pessoas de conhecerem a verdade e ser libertas, para impedir as pessoas de crer no Evangelho de Cristo para a salvação, não é brincadeira, irmão. Olha, o trabalho do reino das trevas é impedir as pessoas de receber a mensagem, de ter o conhecimento das verdades do reino da luz. O reino das trevas trabalha com a mentira, operando na humanidade para não dar crédito, nem conhecer, nem se converter à verdade. O reino das trevas, ele trabalha de uma forma muito persuasiva, na influência, cegando o entendimento das pessoas, confundindo, colocando dúvidas, incertezas, colocando direções contrárias, para tirar o homem, o ser, a pessoa, do que Deus mostra para ela. Quão grande é a investida das trevas, do diabo, do reino das trevas, trabalhando para que o Evangelho não seja aceito pela humanidade, trabalhando para que o Evangelho não seja levado ao entendimento das pessoas. A investida do reino das trevas é deturpar a verdade simples do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo, para ser salvo, é preciso crer. E esse crer no Evangelho. Por isso que o diabo trabalha, para você não ter a compreensão, não crer no Evangelho, não ter entendimento do Evangelho e não andar na direção que o Evangelho mostra para alcançar essa salvação. Por isso que o Deus desse século trabalha no entendimento dos incrédulos, para que eles não recebam a verdade do Evangelho. Pois não, amigo? Por onde eles podem ser salvos? Pela verdade do Evangelho. E o diabo trabalha de uma forma permanente, criando situações com a finalidade de tirar o homem da direção do conhecimento do que o Evangelho mostra. Quantas investidas no Evangelho de Cristo? O diabo levanta pessoas para criar doutrinas que vai de encontro ao Evangelho. Aí a doutrina da escatologia consumada, ensinando as pessoas que não há arrebatamento, que não tem mais pecado, que Jesus já morreu por todo e tudo já foi consumado. O Evangelho não ensina isso. Aí vem a doutrina da predestinação incondicional fatalista, ensinando as pessoas de que Deus já escolheu um para o céu e para o inferno, não adianta fazer mais nada, quem Deus escolheu para ser salvo está salvo, e quem Deus escolheu para ser perdido está perdido, não adianta mais nada. É escolha de Deus. É mentira. O Evangelho não ensina isso. Jesus não ensinou isso. Jesus disse: quem crer não é quem é escolhido. Aí vem agora a doutrina colocada para o povo crer. É doutrina pentecostal, é doutrina tradicional, tudo isso para trazer uma desordem, uma confusão na fé, para tirar o povo, distrair o povo da fé. Aí são várias doutrinas que são criadas pelos homens, que Satanás influencia. Aí vem a doutrina: tem que ser batizado para ser salvo? Não. Tem que dar o dízimo? Não. Se você não guardar o sábado, não é salvo? Boa tarde. Se você não tiver em determinado lugar, não é salvo? Então são criadas esses conceitos. Tudo isso tirando você do princípio da simplicidade do Evangelho de Cristo. Os homens, inspirados por Satanás, que é o pai da mentira, que levanta homens para estabelecer, formular doutrinas de demônios, para apostatar muitos da fé e impedir os que querem entrar de entrar no caminho verdadeiro,
ele coloca outros caminhos. Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí agora é ensinado que se você não estiver numa igreja, não é de Deus, não encontra Deus, não tem a Deus. Tem que ir para uma igreja, tem que ser religioso, tem que fazer isso. Tudo para complicar a mente do povo. Tudo no propósito de desviar você. Não é de igreja, não é de religião, não é impedir você de ser religioso, de andar bonitinho na formalidade, de andar todo moderno como a religião manda, todo na tradição, aliás. O diabo não está preocupado com isso, irmão. O diabo não está preocupado com tua roupa. O diabo não está preocupado com o teu cabelo. O diabo não está preocupado com tua igreja. O diabo não está preocupado com a tua religião. O que o diabo está trabalhando para você não crer, não conhecer e não seguir é o conhecimento do evangelho na tua vida. O diabo trabalha para cegar você, eu e todos, para que não resplandeça a luz do evangelho, a verdade de Deus, por onde somos salvos. O diabo não está preocupado com vida de igreja de ninguém, irmão. Com formalidade de igreja, com usos e costumes, com ritual, pode ser batizado, pode dar dízimo, não é isso que vai levar você a Deus. Você pode fazer tudo isso sem o principal, sem o alicerce, sem o fundamento, sem o principal da fé, que é crer em Jesus, no sacrifício, na cruz do Calvário, naquilo que Jesus disse que veio para fazer e por que precisamos crer nele. Se você não crê nisso, tudo é vão. É tanto sacrifício religioso, é tanta proibição, é tanta regra, é tanta norma. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser batizado, tem que dar o dízimo, tem que vir para o culto, tem que estar na igreja, tem que guardar esse cerimonial, tem que... Meu Deus do céu, tudo isso faz você cair da graça. Tudo isso cega você do alvo. Tudo isso desvia você do princípio. Tudo isso é para adicionar, para que você venha desfazer da exclusividade do sacrifício de Cristo. O povo está adicionando. Jesus não ensinou a ninguém nada disso que os homens colocou hoje, como regra, como meta, como meio. Jesus apenas disse: quem crer será salvo, irmão. Jesus disse: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Jesus disse: guarda a minha palavra e me siga. Jesus não mandou ir para ali, aqui e acolá. Jesus não mandou fazer esse ou aquele ritual cerimonial. Jesus não ensinou ninguém a viver assim, se vestir desse jeito ou daquele outro. Questão de veste, questão de comportamento, isso somos nós que temos que ter o pudor, temos que ter consciência para se comportar bem onde estiver. Não é uma formalidade religiosa. Jesus não deixou religião nem igreja para ninguém estar dentro dela. Jesus deixou o caminho, a verdade e a vida, que é Ele mesmo, aonde nós temos que estar, andar e seguir. É tanta complicação hoje, irmão. É tanto adicional. É tanta coisa enxertada no Evangelho de Cristo, levedando, contaminando, desfazendo da fórmula original do Evangelho. Desfazendo da fórmula original do Evangelho. A fórmula original do Evangelho é Cristo morrendo por nós para nos salvar. E Paulo disse: eu fui chamado para pregar a cruz de Cristo. Essa é a mensagem que eu levo para o mundo. Eu não levo para o mundo que se batize para ser salvo, que tenha que estar dentro da igreja. Paulo nunca ensinou isso a ninguém. Paulo nunca pregou doutrina de batismo. Paulo nunca pregou doutrina de igreja, de instituição, de ambiente para o povo estar. Paulo nunca pregou doutrina de ceia. Paulo nunca pregou doutrina de dízimo, como se fosse mérito, meio, que você tem que fazer, senão não é de Deus. O que Paulo, Pedro, João, os apóstolos pregaram era o Evangelho, o conteúdo puro, original, do sacrifício vicário de Cristo pelo pecador, para que aquele que nele crê seja salvo. Paulo vai pregar dizendo: porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos. Não é um grupo, não, é a todos os homens. Paulo vai dizer: Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Não foi porque ninguém era bonzinho, não. Paulo vai dizer que pela graça somos salvos, mediante a fé. Não é mediante o batismo, não é mediante a vida de igreja,
Não é mediante a guardar sábado. Não é mediante a viver uma vida de formalidade, de usos e costumes, de sacrifício religioso. Paulo vai pregar dizendo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, não vem de ritual, não vem de sacrifício, não vem de nenhum mérito humano, irmão. Paulo vai dizer, somos justificados pela fé em Jesus Cristo, porque pela obra ninguém será justificado. Paulo nunca pregou isso que hoje o povo está sendo ensinado a cumprir, a guardar e a praticar como regra, fundamento, meio da fé cristã. O elemento da fé cristã é a fé em Cristo e a prática na palavra dele. Acabou-se. O fundamento da fé cristã é em Cristo, na palavra dele. Não é em ritual, instituição, religião, igreja. Não é através de sacrifício religioso, de obra religiosa. É através da vida consciente, lúcida e sóbria, andando com entendimento na palavra. E da palavra não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Se manter fiel a Cristo até a morte, tendo pouca força, guardando a palavra dele. O fundamento da fé cristã é uma vida de conhecimento na palavra, andando por ela, guardando e praticando, que é o alicerce, onde nossa fé vai estar alicerçada. É na palavra. Não é em ritual, nem sacrifício, nem vida religiosa. Quantas coisas hoje, irmão? Aí vem os teólogos criando doutrinas, porque o nome de Jesus não é Jesus, porque essa Bíblia está falsificada, porque foi escrita por João Ferreira de Almeida. E aí o povo tudo entrando na dúvida, se perdendo do conhecimento de Deus. O Evangelho é simples. Para você crer na mensagem de salvação, naquela que Jesus trouxe, não precisa você ter um curso de grego, hebraico ou aramaico. Não precisa você fazer um curso de teologia. Não precisa você buscar uma universidade para aprender o conhecimento da salvação. Jesus levantou homens para pregar. Não foi com curso de doutor nem de teólogo. Foi com a sabedoria dada por ele, para aqueles que ele vocaciona para pregar. Hoje é tanta sabedoria. Os homens dizendo, não, mas isso aqui não é assim. Olha, porque o grego, porque o hebraico, porque o aramaico, não, porque aqui está fora, não sei o quê. É tanta confusão na mente do povo e o povo se perdendo, irmão. O que tem de homens sábios aí querendo explicar as Escrituras, tem gente negando tanta coisa aí nas Escrituras, meu Deus do céu. É o cara dizendo que Jesus não vem mais, Jesus já veio. É outro levantando com doutrina que não tem mais pecado. É outro levantando com doutrina de que todo mundo já está salvo, não precisa mais nada. Então Jesus veio pregar o Evangelho em vão, né? Ele mandou pregar e disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Crer no Evangelho é crer naquilo que Deus, através de Cristo, mostrou ao mundo como esperança da sua miséria, para o homem encontrar salvação. Em Cristo, no que Cristo operou. O Evangelho é tudo aquilo que Cristo realizou por nós, o que Ele ensinou. Cuidado, irmãos. É muita coisa. É muita gente se levantando. O trabalho do inimigo das nossas almas é esse. E Pedro vai dizer, vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tem tragado muitos. Cuidado você. Se já não aposta toda a fé, se já não foi reprovado da fé, se já não saiu do Evangelho que leva você à salvação, cuidado. Você pode estar pensando que está vivo estando morto. Você pode estar pensando que está na salvação ou no caminho de perdição. Você pode estar pensando que está em Deus, bem longe dele, pelo seu entendimento, privado da verdade, sendo levado pelos preceitos dos homens e não de Deus. Aprenda com Jesus, Ele é a verdade. Siga a Jesus, Ele é o caminho. Esteja em Jesus, Ele é a vida com Deus. Continue confiando nele, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o nosso alicerce. É o nosso fundamento. E tudo que Ele pregou, tudo que Ele ensinou, tudo que Ele nos orientou a seguir, se mantenha fiel a Ele na palavra dEle, seguindo a doutrina dEle. Se alguém vem ter convosco e não traz o que Cristo ensinou, não está no Evangelho, na doutrina de Cristo, não receba, porque isso não vem de Deus. Amém?